Solicito a todos que desliguem seus celulares e o programem aí para o modo vibracal. Amados irmãos, damos a todos as boas-vindas. Que a paz de Jesus, nosso irmão maior, esteja entre nós e que o amor de nosso Pai Celestial seja inspiração salutar neste dia e durante toda a primeira semana espírita, proporcionando-nos a absorção dos conhecimentos que estão em pauta a partir de hoje. Daremos início, neste momento, à primeira semana espírita de Porto Velho, promovida e organizada pela Federação Espírita de Rondônia, FERO. Convidamos para compor a mesa de honra deste evento o presidente da Federação Espírita de Rondônia, senhor Pedro Barbosa Neto. Convidamos também para fazer parte desta mesa o presidente do primeiro Conselho Regional Espírita de Rondônia, senhor Francisco Hidalgo Faria, mais conhecido carinhosamente em nosso meio por senhor Paco. Convidamos também a presidente do segundo Conselho Regional Espírita de Rondônia, a senhora Linda Maria Carminati. Convidamos o presidente do terceiro Conselho Regional Espírita de Rondônia, senhor Luiz Rogério Gonçalves. E convidamos para compor a mesa o presidente do quarto Conselho Regional Espírita de Rondônia, senhor Miguel Silva. Chamamos à mesa também para fazer parte a dirigente do Centro Espírita Casa do Caminho, senhora Lídia Maria de Almeida Cunha. Chamamos à mesa o presidente do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho, a presidente, aliás, senhora Deli Araújo. Convidamos o dirigente do Centro Espírita Chico Xavier, senhor Edinaldo Alves Santos. Convidamos o dirigente do Centro Espírita, a dirigente do Centro Espírita Irmão Jacó, senhora Eliana Socorro Almeida da Costa. Convidamos o dirigente do Centro Espírita Bezerra de Menezes, senhor Hércules França Romano. Convidamos o dirigente do Grupo Espírita Francisco de Assis, Jefa, o senhor José Irante Figueiredo. Neste momento, convidamos para fazer parte da mesa o palestrante da noite, senhor Alberto Almeida, que versará sobre o tema o que te chama mais atenção, a manjedoura, o monte ou a cruz.
Ney Pará é médico clínico geral, homeopata, terapeuta especializado em terapia regressiva e vivências passadas, psicologia transpessoal, dinâmica de grupos e terapia familiar sistêmica. Espírita de berço, envolveu-se ainda muito jovem no movimento espírita, fazendo parte da juventude do Centro Espírita em Concosta. Atualmente, além de colaborar com a União Espírita Paraense, é diretor da Associação Médico Espírita do Pará, AME Pará, e do Jardim das Oliveiras. E dando sequência, passamos a palavra ao presidente da Federação Espírita de Rondônia, senhor Pedro Barbosa Neto. Boa noite a todos. Que Jesus, o Mestre, adorável de nossas vidas, possa estar com cada um de nós nesse momento. Muita alegria para nós, espíritas da cidade de Porto Velho. Um momento muito especial que estamos vivendo, onde estamos conseguindo materializar o sonho de realizar a nossa primeira Semana Espírita. Oportunidade de congraçamento entre os companheiros de ideal, daqueles que abraçamos o ideal espiritista cristão. Em nome da Federação Espírita, em nome do movimento espírita organizado da nossa cidade, ou do movimento espírita organizado do Estado de Rondônia, nós damos as boas-vindas a todos os senhores, a todas as senhoras que aqui se encontram de boa vontade. O nosso encontro dessa noite, em torno da mensagem que eleva, que transforma, que nos impulsiona na direção de Deus e da felicidade que nos aguarda, possa transformar em uma mulher harmonia de muita paz. Damos as boas-vindas especialmente ao nosso amigo, ao nosso companheiro de jornada, Alberto Ribeiro de Almeida, que deixou convívio dos seus familiares na cidade de Belém do Pará para estar conosco neste final de semana. Nossa gratidão, o nosso abraço fraternal a este companheiro que é um fiel servidor de Jesus. Que tenhamos um bom encontro nessa noite. Neste momento, passamos a palavra ao palestrante da noite, o senhor Alberto Almeida, que versará sobre o tema: o que te chama mais atenção? A manjedoura, o monte ou a cruz? Efetivamente, um homem da sua grandiosidade, que foi capaz de superar no seu próprio tempo
todos os óbices que se colocaram a fim de que ele pudesse trazer a sua mensagem libertadora e, como se não fosse suficiente, dividindo a história em antes e depois dele, deveria igualmente dividir a nossa história quando pudéssemos, em algum tempo da cronometragem do mundo, encontrá-lo efetivamente. A figura de Jesus é muito marcante, e dependendo daquele que se aproxima desse sol estrelar, que nos chama a atenção pelo brilho, pela sua refulgência, nós vamos aqui e acolá, fazendo um processo de link com a sua figura, tomando por base os aspectos que mais dizem respeito à nossa própria existência. Como um grande polo atrator, Jesus nos atrai, e nós somos naturalmente mobilizados em função da sua influência benéfica, que, vindo ao nosso encontro, fala-nos para a nossa história, da sua própria história. E aqui e acolá, nós nos sentimos mais sensibilizados com este ou aquele lance da sua vida. E, num colóquio silencioso ou ostensivo, ele nos fecunda, a nossa alma se enebria, e nós fazemos então um passo a mais no périplo evolutivo que estamos estabelecendo na nossa viagem multimilenária dentro do Criador para o Criador. Assim é Jesus. A sua manjedoura muitas vezes nos engana. Os natais, comemorados em dezembro, como se Jesus houvesse nascido naquele tempo, e não foi, numa arremetida inteligente do imperador, que à época deveria apresentar Jesus para receber as homenagens agora do poder político que guindava-se ao Cristo a fim de poder avançar na história, apresentando numa data que pudesse ser celebrizada, ofereceu o dia 25 de dezembro como a marca do seu nascimento, coincidindo naturalmente com as devoções que se estabeleciam à deusa, que evocava no dia de solstício as oferendas a fim de que o inverno pudesse não ser tão causticante e a luz pudesse brilhar e a colheita mais tarde pudesse se dar. Foi exatamente na semana de comemorações em Roma que deveria se apresentar Jesus como tendo nascido no dia 25 de dezembro. Mas a sua figura é tão grandiosa que naturalmente não deveria ficar circunscrita a um édito, a um mando ou a um comando de um imperador. Jesus não nasceu em dezembro. Muito embora a cristandade até hoje faça suas homenagens em relação ao seu nascimento em dezembro, e enseje comemorações mais à moda pagã, como era na época, do que efetivamente uma reverência, como fez Francisco de Assis, criando o presépio, homenageando o Mestre e o seu nascimento, a cristandade desses dias ainda se inclina mais para a deusa Mitra do que propriamente para o Cristo, quando nós evocamos o seu nascimento. Há em dezembro, naturalmente, um misto de alegria e nostalgia. Aproxima-se o fim de ano e todos nos damos conta de que faltou isso, aquilo, e que a nossa vida, ela não tomou uma posição que pudesse ganhar plenitude para aquele ano, aonde se foca na sua finalização, quase que coincidindo com o dia proposto para reverenciá-lo. Desse modo, se vem a alegria, vem a tristeza. Se vem o entusiasmo, vem uma nostalgia, comunicando-nos que somos almas ainda não perfeitamente adequadas com um cristianismo que
possa ser efetivo durante o ano inteiro. Quando somos acordados para dezembro, a nossa alma, por assim dizer, tateia a figura de Jesus, no que tange a cristandade ser muito numerosa. Apenas alguns poucos fazem do cristianismo um jeito de poder lidar com Jesus o ano inteiro. Algumas almas, por que não dizer muitas, elas se aproximam em dezembro e aí trazem essa contradição de emoções dentro da alma. Há quase que uma culpa, porque se inclina-se a Jesus só em dezembro. Como tem o 13º, multiplica-se os trabalhos das doações para diminuir a culpa, para homenageá-lo. E o dia 25, um pouco antes, uns dias depois, fazem parte da comemoração do aniversário de Jesus, do seu nascimento na terra. Ainda que não tenha sido este dia, porque Jesus não nasceu no inverno, os pastores estavam pastoreando, logo as ovelhas estavam nos campos, não poderia ser o solstício de inverno. E dezembro, evocando a cristandade, que ainda não consegue lidar muito bem com a figura de Jesus, se perde no paganismo, e as homenagens a Jesus foram quase que subtraídas todas à figura estranha do Papai Noel, notadamente no norte, que não guarda uma vestimenta desse jeito, no qual o ser está coberto de tudo e de todos, com botas, com gorro, um ser estranho para o norte, que é calorento, que usa roupas naturalmente leves. Eis que até o norte do Brasil, o Papai Noel faz a sua festa. Ele entra e assume o lugar do aniversariante, e nós nos perdemos nessa relação com Jesus, porque quase não enxergamos nas casas que valem-se do Papai Noel para atrair os clientes e vender os seus produtos. E ainda que o Papai Noel esteja a serviço da alegria, as crianças não conseguem avaliar de que não é o aniversário daquele velhinho, de que é o aniversário de Jesus. E Jesus então fica mais ou menos esquecido no meio das luminárias, do Papai Noel sorridente e dos presentes que quase sempre vão para as crianças, que são aquinhoadas, a despeito de todas fazerem os seus pedidos. Porque mesmo as crianças pobres, elas são pobres, elas não são burras. E pedem, mas Papai Noel de modo algum pode atender a todas. E às vezes as crianças mais periféricas são as que mais pedem, porque são as que menos têm. Assim, nós nos relacionamos com Jesus fazendo as nossas solicitações, e quase sempre vem aquela solicitação exorbitante. Lembro-me de mim mesmo, de família pobre, na televisão preto e branco, fora lançado o Outorama, e eu pedi o Outorama para o Papai Noel, cuja crendice ainda fora invocada pela minha mãe, e eu pedi um Outorama, mas eu não queria um Outorama comum, eu queria um Outorama em 8, que tinha sido recém-lançado. E fiquei esperando o Outorama, e quando, pela meia-noite, eu acordei, estava sob a minha cama, cujos sapatinhos estavam arrumados um ao lado do outro, lá estava um tablado de papel grosso, 4 pilotes, cada um de uma cor, as cores básicas, e um dado, que deveria ser jogado. E com a mão nós deveríamos seguir com aquele pilote de 0 a 100, num programa de um brinquedo chamado 1000 Milhas Brasileiras. Eu tenho esse trauma até hoje, acho que eu vou tirar na próxima encadernação. Eu queria um Outorama, eu queria 1000 milhas brasileiras, artesanal. Mas a criança nunca desiste. No outro ano eu pedi um Jeep de andar dentro, foi muito claro, um Jeep de andar dentro. E para poder entrar no Jeep de andar dentro, o Papai Noel teria que deixar. E eu tentei naquela rede para caber o Jeep embaixo. Quando eu acordei meia-noite, que eu puxei a rede, olhei para baixo, tinha um Jeep vermelho, puxado pelo barbante. O meu consolo foi que a minha irmã pediu um piano de cauda. Vocês vejam que pobre, né?
dava para tocar aquela música. Eu não me esqueço, porque ainda vinham as músicas para serem tocadas. Cai, cai, balão, cai, balão. Cai aqui na minha mão. A minha irmã entrou numa crise de raiva. Os meus irmãos mais velhos, sabedores da ocorrência, se aproximaram dela e disseram: "Mana, bem que o Papai Noel trouxe o piano de cauda, mas não entrou pela janela. Então só entrou aquelezinho e pronto." Então, com o choro e a inconformação dela, aliado ao piano, ela ganhara um artefato de poder limpar os cabelos, pentear os cabelos, que era nada mais, nada menos do que uma escova. Ela ficou mais indignada ainda. E o choro dela me consolou, porque pelo menos o meu carro dava para caminhar, para andar. O piano dela mal dava para tilintar. Crianças pobres, iludidas pelo Papai Noel. E eu sempre não entendi como é que o Papai Noel tinha tanta força para distribuir tantos presentes, mas como ele era tão desigual, distribuindo presentes tão desigualmente. Eis que Jesus é esquecido. Mesmo na cristandade, quando se foca em dezembro, a manjedoura ainda é um grande desafio. Este notável homem, que poderia nascer em qualquer canto da terra, porque segundo a tradição do mundo espiritual, ele é o próprio gerador do nosso planeta, fazendo parte da comunidade de espíritos crísticos, do qual ele era simplesmente um dos membros. É nele que repousa a possibilidade de poder formatar a Terra. É o governador do nosso planeta. Na cocriação é como se fosse o nosso copai. E não é assim, e não é por menos, que as doutrinas cristãs compõem a Trindade. Nessa mistura de Pai, Filho e Espírito Santo, que você não sabe muito bem o que é cada uma das coisas, essa confusão que se dá em torno de Jesus e Deus. E não foi sem razão que os Espíritos assinalaram em O Livro dos Espíritos Jesus como sendo o homem-Deus, dada a sua grandiosidade. E esse Espírito, portanto, desse quilate, dessa envergadura inigualável, o Espírito mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de modelo, guia, de norte, de referência, ele, que poderia ter nascido em qualquer canto, nasceu numa paisagem longínqua de um pouco mais de 20.000 quilômetros quadrados. Era a Palestina da época, e ele renasce para estabelecer a maior epopeia que a humanidade já conheceu em todos os tempos. E nasce escravo, e nasce numa circunstância curiosa, aonde se contabiliza aqueles que são, por assim dizer, escravos de Roma. Era a possibilidade, portanto, do seu renascimento se estabelecer em Nazaré, e não foi. Ele vai na direção da cidade de seu pai, José, e é em Belém que circunstancialmente, de improviso, ele nasce e é colocado em uma manjedoura improvisada à conta de berço. E ali, ao lado da manjedoura, os animais, Maria, José e os espíritos celestiais, cantando glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com todos os homens. Era o unário, era a reverência do mundo espiritual superior, que era, em relação a Jesus, os seus discípulos, fora do corpo. Era a corte angelical da qual Jesus coordenava, fazendo as suas manifestações em torno do Rei Solar, que ali estava posto para inicializar um período de vida que deveria encantar a humanidade inteira. Portanto, é assim que ele nasce. O Rei Solar nasce escravo, numa manjedoura, sem um espaço adequado para que pudesse acolhê-lo, posto que as hospedarias em função do recenseamento estavam todas ocupadas. E ali ele nasce, sorrateiro, breve, belo, fulgurante, porque, escapando de todas as investidas do mal, Jesus ali surge na qualidade de príncipe da paz,
que deveria naturalmente marcar a manjedoura como um símbolo da humildade. Humildade essa que deve ser a chave através da qual nós abrimos todas as outras portas das outras virtudes. É assim que ele nasce. A sua grandiosidade, no entanto, não caberia por muito tempo num espaço pequeno, num lugar tão restrito, que deveria receber as homenagens de pessoas que caminhariam tão longe, os magos, que caminharam tanto para o encontro de Jesus. E nós hoje, quando vamos ao centro espírita, a nossa igreja religiosa, temos uma dificuldade imensa porque fica longe para fazer uma aproximação do Evangelho que ali vai ser postulado. Ele nasce, e com seu nascimento, nós deveríamos ter na história a possibilidade de avaliar que todos nós temos um momento onde nós iniciamos uma jornada. Ao nascer Jesus, ele fala do nosso nascimento, da nossa programação espiritual, porque estava posto que era de Belém, segundo Miqueias, que ele deveria vir das terras que ficavam por aquela localidade. De modo algum, Belém era menor dentre aquelas da governança de Judá. Era uma fala de um profeta, falando acerca do Messias que adviria. Coincidiria nessa programação todos os outros que se alinhavam falando dessa programação. Lá está, ele será chamado Emanuel, na fala de Isaías. Ele será chamado Nazareno, na fala de Isaías. E assim vai. As manifestações em torno do Cristo, mostrando que todo o processo tem um planejamento, cujo plano repousava naturalmente dentro do seio do seu espírito. Era, portanto, a possibilidade do mergulho da luz que deveria se corporificar no corpo. Era o homem amor que deveria receber o nome de Jesus, mas cuja palavra que melhor lhe caracterizaria seria o verbo e não o substantivo, o verbo amar, porque era o amor vestido na forma de carne que deveria entretecer uma história que deveria compor a história da humanidade e conter as nossas histórias. Há uma anunciação antes que ele venha, mas há uma programação profética que está antes dele, séculos e séculos falando de que ele vive. Assim também se dá conosco. No nosso programação, nós fazemos um projeto antes de reencarnar. Nós não reencarnamos em Rondônia, eu no Pará, ao acaso. Bem que eu queria renascer em Rondônia, mas não deu conta. A cegonha não conseguiu atravessar uma hora e meia para poder fazer o seu voo certeiro e deixar-me cair aqui perto do Rio Madeira. Reencarnei em Belém do Pará. Mas por que reencarnei em Belém do Pará? E por que você reencarnou em Rondônia? E tem um outro que reencarnou na Suíça, o outro na Alemanha. Nós reencarnamos aonde precisamos reencarnar. E ninguém me diga, eu não pedi para nascer nessa terra, não só pediu para nascer nessa terra, como pediu para nascer com esse corpo. Mas esse corpo não é possível. Eu, no mínimo, estava louco no mundo espiritual, nós assim dizemos, e às vezes estávamos mesmo. E alguém menos louco que nós, lúcido, disse bem, é melhor para ele em Rondônia, Belém do Pará. E esse corpo era o que meu pai dizia, que nasceu com uma deficiência congênita grave, claudicava por uma perna, tinha um membro superior comprometido, todo o lado direito. E quando nós falávamos acerca da sua programação espiritual, ele dizia, eu não sou burro, eu não ia pedir para ver aleijado, é lógico que eu não ia pedir. A sua revolta já caracterizava de que ele não pediu, ele foi obrigado. Mas obrigado por quem? Pelas contingências do seu livre-arbítrio mal usado. E aqueles que o amavam, deliberá-lo, fazê-lo reencarnar em Belém do Pará. E quando se lhe perguntava, pronto, o senhor nasceu assim, e da sua profissão, dizia, olha, eu sou um conferente de carga, mas tu acha que eu gostaria de ser um conferente de carga? Eu tinha que ser um desembargador. Ele não queria ser um operador do direito qualquer, não, ele queria ser um desembargador. E nós perguntávamos, sim pai, se eu fosse um desembargador, o que seria da gente? Vocês todos estavam perdidos. Ele tinha no mundo
da sua consciência a clareza de que a riqueza seria perversa. Então a gente, ao programar a nossa encarnação, a gente programa o corpo, a cidade, e programa mais ou menos aonde a gente vai nascer nas condições econômicas. Nascemos às vezes com limitação de moeda, porque a moeda poderá nos fazer perder. Reencarnamos com um corpo menor do que desejaríamos, porque se trouxéssemos a escultura do passado, novamente tomaríamos. E trazemos aqui e acolá uma parte do nosso corpo que fica como uma sinalização para que nós não nos esqueçamos de uma fragilidade anterior. E quando a gente olha o outro, que tem uma estética que seja melhor do que a nossa, a gente fica pensando onde está a justiça divina. Aquele fulano é esguio e eu sou botocudo, aquele alto e eu sou baixinho, ou aquele baixo e eu sou um grandalhão que não encontro ninguém na minha altura para me relacionar. Nós sempre estamos reclamando. Não damos conta de que a nossa manjedoura também foi fruto de um planejamento. De que há uma profecia acerca desse planejamento para que ele dê certo. E de que essa profecia está se cumprindo quando a gente mergulha no primeiro ato de tomar um corpo, filiado a um pai ou a uma mãe, ou a só uma mãe, ou a só um pai, ou a sem pai nem mãe, para ser adotado em circunstâncias às vezes curiosas. No processo do planejamento, nós trazemos delineado, mais ou menos, aquilo pelo qual vai ser o início da nossa trajetória evolutiva. Você tem o melhor corpo, reencarnou no lugar certo, tendo a melhor família e no país mais adequado para atender as suas demandas espirituais. E de quebra, trouxe um guia espiritual que vai fazer assim para te ajudar a fazer a caminhada. Dada a nossa revolta, muitas vezes, e não aceitado o processo com o qual nós não damos conta de que nós renascemos. Porque às vezes o corpo é mutilado pelo processo de parto. Fazemos um quadro de intoxicação cerebral pela desoxigenação dos neurônios e ficamos com uma oligofrenia e vamos levar uma vida de 15, 20 anos com uma limitação intensa, aprisionados num corpo que nos serve como possibilidade evolutiva. O corpo é a nossa psicoterapia espiritual e os pais, os nossos enfermeiros. E nós vamos fazer essa jornada de 15 a 20 anos, complementando uma outra existência quando deliberamos sair do corpo por conta própria e assaltamos o nosso cérebro, dando um tiro na cabeça, e agora nascemos com uma oligofrenia, com uma anencefalia, sem um pedaço do cérebro, com uma alteração que inviabiliza uma vida de vigília normal, mas viabiliza um corpo natural para um espírito que cometeu um crime contra si mesmo. Assim, a nossa manjedoura é a nossa graça, é a nossa possibilidade de libertação. Aonde renascemos, ali somos chamados a fazer a nossa caminhada evolutiva. E assim foi Jesus. Depois do seu nascimento, logo se apressaram os magos para ir ao seu encontro, e Herodes estava de olho, porque, paranoico, soube dos reis magos que Jesus deveria configurar a personificação de um grande rei, e ele, com medo de perder o seu poder, de não cumprir a sua obrigação, de poder zelar pelo imperador e se sentindo em si mesmo perseguido, pediu aos magos, aqueles que detinham a ciência da leitura dos astros, para que eles pudessem dizer a ele, Herodes, a fim de que ele pudesse também fazer as suas oferendas. Os magos sendo avisados em sonhos, para que não voltassem a Herodes, e ele, percebendo que fora enganado, ele deliberou então fazer aquilo que também as profecias Jeremias havia predito, o clamor da humanidade naquele tempo, a matança das crianças de 2 anos para baixo. Mas antes que isso se desse, José, inspirado em sonho, foi levando a criança para o Egito. E diz o Espírito Emmanuel, que é muito curioso, a postura desse Espírito, José,
que quase não tem nenhuma referência no Evangelho acerca dele, mas que, no entanto, num dado momento, repousou na mão de José, o menino que deveria compor a história mais brilhante da humanidade. É como se toda a vida se circunscrevesse naquele momento à escolha de José seguir, obedecer o sonho e fugir para o Egito para que a criança não fosse assassinada. Em muitas circunstâncias, repousa nas nossas mãos essa deliberação de fazermos a condução de Jesus para o lugar certo, para a pessoa certa. Causa-nos uma responsabilidade imensa pensar de que, num dado momento, a espiritualidade superior confere-nos o ensejo de podermos ter a responsabilidade de conduzir o Mestre para poder libertar uma pessoa, uma família, um grupo espírita, às vezes uma cidade, e repousa em nós em função das circunstâncias que ali estão. Quantos de nós somos chamados, a exemplo de José, a conduzirmos os nossos filhos para o lugar certo no processo educativo infantil? Cabe-nos a responsabilidade de conduzir 2, 3, 4 crianças que estão sob a nossa tutela, e a espiritualidade superior, representando o divino, concede-nos esse momento de deliberação a fim de que pudéssemos, assim, em nos comportando, conduzir aquelas crianças a Jesus. Nem sempre temos a vigilância adequada, e levá-la a Jesus não é levar simplesmente a uma casa religiosa para o processo da evangelização, da catequese, da escola dominical, conforme a crença. É fundamentalmente importante dizer que levar os nossos filhos a Jesus é podermos conduzi-los para valores fundamentais que devem alicerçar o espírito no bem, no belo, na justiça, na verdade, através do nosso próprio exercício de exemplo, através do nosso próprio comportamento. Somos chamados, portanto, para conduzir Jesus sem precisar de muita coisa material, mas precisamos nos revestir de todos esses elementos que estão ao nosso alcance, porque nenhuma programação se faz com descompassos graves, a fim de que possamos conduzir os nossos filhos a Jesus, dando a eles aquilo que temos, fazendo escolhas que podemos fazer, e nessa oferenda vai então aquilo que os nossos filhos precisam. E às vezes o que eles precisam inclui a carência material, inclui a impossibilidade de um estudo numa escola que seja top, inclui muitas vezes a carência do ponto de vista econômico, numa profissão que não nos dá condições de poder atender plenamente tudo aquilo quanto gostaríamos de oferecer aos nossos filhos, mas é disso que eles precisam. Mas eles não prescindem da nossa presença, do nosso afago, da nossa amorosidade, do nosso abraço. Isso que é fundamental para que eles possam fincar Jesus nos corações, isso nós temos. E é disso que a espiritualidade fala quando nos convida a conduzi-los ao Egito, para se libertar daquilo que é ameaçador. 2 anos para baixo, é decretada a morte dos chamados inocentes, como ficou consagrado no Novo Testamento. Todo o processo de criminalidade brutal deixa sequelas inevitáveis. Lembro-me de uma senhora, professora, dedicada à pedagogia, e que dirigia uma escola e que estava numa situação de conflito grave. É que a escola deveria merecer dela uma gestão que pudesse ser conciliadora, e ela era uma pessoa que detinha uma atitude aficionada pelas crianças que eram frágeis. Eram as crianças que tinham um comportamento irregular, eram as imperativas, eram as crianças que não se alinhavam junto com as outras e incomodavam as turmas. Nas reuniões com os pais reclamavam das crianças que eram as crianças
que incomodavam, e ela defendia essas crianças com unhas e dentes, ao ponto de muitas vezes os pais, em não sendo acolhidos como achavam que deveriam ser, e recebendo as estocadas que ela dava nos pais, porque não conseguiam acolher as crianças especiais, os pais tiravam as suas crianças da escola. As professoras outras disseram para ela: mas assim você vai levar a escola à falência, porque você é muito aguerrida na forma como você defende. É justo, mas você é muito aguerrida. Então essa jovem professora, mestra, educadora e diretora de escola e dona da escola me procurou para que eu pudesse ajudá-la. E eu então fiz um manejo psicoterapêutico, e ela pôde então fazer uma indução no seu inconsciente profundo e viu-se na posição de um soldado que cumpria as ordens de Herodes. E aproximava-se de uma mãe que estava com uma criança no colo e que não dizia nada, apenas suas lágrimas eram a força da sua expressão. Ele, com a lança diante da mãe, titubeia: se mata a criança, seguindo a orientação de Herodes, ou se segue a própria consciência, porque era uma criança de colo. Ele fica na ambiguidade, se executa ou não executa, olha para a mãe chora, não diz nada, e ele executa a criança nos braços da mãe. E quando ele faz essa última execução, ele sai meio atordoado, meio confuso, e ele ficou tão perplexo pelas consequências de que aquilo lhe gerara no interior, que ele não conseguiu aguardar mais a sanidade. Saiu da centúria romana para que ele pudesse melhorar e fora devolvido para Roma, a fim de que, voltando à sua cidade, onde ele crescera para servir a César como guerreiro, ele pudesse se refazer. Não conseguiu. Como não conseguira, começou a beber na tentativa de aliviar a consciência. Não conseguiu. Então ele foi, tomou veneno e faleceu. Como não tinha conhecimento da espiritualidade, apenas viu-se fora do corpo, agredido por muitos que ele matara nas guerras, e açoitado pelaquela ideia infame de ter matado crianças, porque boava no seu psiquismo a frase: guerreiro foi feito para matar guerreiro, e não crianças, e crianças desarmadas. Esse era o grande drama consciencial que ele levava para o remorso. Ele não sabe quanto tempo ele ficou perambulando, sem compreender o que é que estava acontecendo com ele. Apenas que um dia, ele viu-se no meio de uma multidão e um homem plantado numa cruz ao lado de outros homens. E, olhando para aquele homem, ele teve a impressão de que aquele homem lhe olhava. Esse estabeleceu uma comunicação ocular. E ele, pela primeira vez, conseguiu recuperar o seu sentimento de alívio e de pacificação. Olhando para aquele homem, ele tinha a certeza de que aquele homem era um homem inocente. O olhar fala do nosso magnetismo, fala mais do que as palavras. Ele estava diante daquele homem sendo consolado, sem que aquele homem lhe dissesse nenhuma palavra. E ele se enternece, entra no estado de calma. A multidão está no entorno do processo da crucificação, e alguém vem, toca-lhe e diz: era este homem que tu deverias ter morto, e não aquelas crianças. Ele sai daquele estado de melhora e subitamente volta a piorar de uma forma muito grave. Era Jesus, o homem a que ele deveria ter morto na execução que Herodes, enquanto comandante, deveria ter lhe ordenado a fim de que ele pudesse ser alcançado. Ele sai cambaleante, e os espíritos superiores tomam-no depois de algum tempo e colocam dentro de um corpo para que ele pudesse amortecer a sua grande dor. Essa jovem saía do transe e dizia: agora eu entendo porque eu gosto tanto de guerra. Alexandre o Grande eu vi várias vezes. O gladiador me hipnotizava. Ela, no passado guerreiro,
consegui agora entender o pelo que ela era tão aficionada pelos filmes de guerra. E também agora podia entender pelo que ela defendia as crianças excepcionais, marginais, com tanto aguerrimento. Agora ela podia entender muitas coisas que falavam do seu inconsciente, quando, por exemplo, antes de ser espírita, ela não gostava de ir à igreja católica quando estava cheia. Ela gostava de ir à igreja quando estava vazia, para olhar nos olhos de Jesus crucificado. E mesmo depois que se tornou espírita, dizia no grupo espírita: olha, se vocês me verem entrando numa igreja, sou eu mesmo. Eu entro porque eu quero olhar nos olhos de Jesus. As pessoas não entendiam, achavam que ela estava meio perturbada, meio maluca. E ela dizia: eu entrava na igreja, ficava contemplando os olhos dele, e entrava no processo de calmaria quando estava muito ansiosa, muito tensa, muito agastada. Quando não estava bem, os olhos de Jesus, dos meus olhos dentro da igreja, tinham o poder de me acalmar. Era âncora. Ela trazia essa âncora multimilenariamente. E quando conectava-se, ela lembrava-se do encontro magnético que teve com Jesus numa troca de olhar. O quão esse homem era extraordinário. Um olhar marca uma alma que depois de 2000 anos ainda se consola olhando para uma escultura que revela os seus olhos. E olhando-lhe nos olhos, ela evocava essa memória profunda. E no processo terapêutico, um dia ela me disse: às vezes eu fico tão ansiosa no meu apartamento, eu coloco a mesa, subo da mesa, 8º andar, abro as janelas, abro os braços, fecho os olhos e sinto uma calmaria. Eu naturalmente percebi que aquilo era muito esquisito, porque ela tinha que subir numa mesa, com as janelas abertas, do 8º andar do edifício, abrindo os braços e fechando os olhos. Eu disse: você não vai me fazer mais isso. Abra os braços, mas da janela para baixo, não precisa subir nada. Se quiser fechar os olhos, fecha os olhos, abre os olhos, mas não sube nada, em cadeira, em mesa, em nada. E muito menos abrindo os braços para fechar os olhos, porque eu penso que isso pode não ser bom para você. Não fui muito claro com ela a princípio, depois sim, de que isso poderia ser uma estratégia espiritual para tentar jogá-la no edifício. E nesse dia que ela viveu essa experiência fenomenal, em que ela saía do transe, ela foi tomada pelo Espírito, que se dirigiu a mim e disse: tu me tirastes das mãos para completar a justiça que estava a um passo. Eu logo identifiquei que aquele Espírito estava se referindo àquela ocorrência do apartamento, e comecei o diálogo com ele. E o Espírito disse: eu já tinha convencido a ela ficar nas proximidades da janela, e tu, infame, foste dar aquele aconselhamento para ela, e ela nunca mais fez isso. Sendo que o Espírito não falava ela, mas falava mais ele, fazendo menção ao soldado. E lá pelas tantas do diálogo, que foi algo demorado, ele disse: eu supliquei a ele com as minhas lágrimas que ele não matasse o meu filho. O meu filho não tinha feito mal a ninguém, estava no meu colo. A tragédia do morticínio se espalhara e ele estava no meu colo. Ele veio com uma lança, titubeou, e eu chorei pedindo misericórdia através dos meus olhos. Mas o covarde alvejou no meu filho de forma letal, lancetando o meu filho no meu colo. O senhor sabe o que significa isso para uma mãe? Se a perda de um filho é dolorosa, imagine a perda de um filho sendo assassinado. E imagine sendo assassinado cruelmente, não por um incidente de caso pensado. Era aquela mulher num grau de sofrimento incomparável, mas cansada de buscar o ódio, há 2000 anos. O diálogo foi se estendendo, e lá pelas tantas ela aceitou receber informações dos filhos. E os espíritos projetaram numa tela os filhos, o filho. E ela viu o filho e se enterneceu. E daquele enternecimento abriu-se uma janela para que ela pudesse ser conduzida. A figura de Jesus é dessa magnitude.
veio para Nazaré, cumprindo mais uma profecia de Isaías que dizia que ele seria chamado Nazareno, é quando ele vai fazer o seu messianato, estabelecendo sobretudo 3 anos de convivência, de 30 mais ou menos a 33 anos da sua idade. Ele deveria revolucionar toda uma vida do seu povo, mas uma vida universal, considerando a terra a sua centralidade de experiência civilizatória. O universo da terra deveria experimentar essa mudança comportamental que deveria se dar a partir desse espírito nobre que deveria nos ensinar a como poder viver o amor de forma plenificante. Assim ele fez. 3 anos para desencarnar, 3 anos depois, aos 33 anos. Muitos de nós nos afeiçoamos à vida de Jesus, enquanto que alguns ficam paralisados na manjedoura e vivem uma experiência, que é uma experiência do nascimento, pontualmente comemorada no Natal, mais a moda pagã do que a moda cristã. Outros fixam-se na vivência de Jesus, que está sintetizada no monte. O monte que Jesus ia assentando-se como um grande sábio, um grande rabi, passou a ensinar, entabulando as bem-aventuranças para se seguir uma fala longa, de modo a poder atender a todos aqueles que ouviam, e fechando a fala merecer dos fariseus, e ele fala com autoridade, querendo dizer, Jesus falava daquilo que vivia, porque é isso que é fascinante em Jesus. O fascínio de Jesus está exatamente na sua possibilidade de poder ampla coerência entre a teoria e a prática. Nós estudamos o Espiritismo, estudamos o Evangelho, mas quando vamos aplicar na prática, não aplicamos 10%. Emmanuel diz que se aplicássemos 10%, a Terra estava redimida. Tão grandiosa é a mensagem de Jesus, que se nós aplicássemos só 10%, a Terra estava redimida. Mas não conseguimos aplicar 10%. A gente fala, o filho cobra, mas papai, o senhor não disse que tem que perdoar? Eu disse, mas eu vou perdoar, mas não é agora não. E não sabe nem o que dizer para o filho. A filha diz, papai, a gente não tem que ser paciente? Tem, mas tem coisas que não dá para ter paciência. A gente diz e desdiz. Acabou de ler o Evangelho do lar, que tem que ter paciência, tem que ser verdadeiro. Alguém telefona, a pessoa diz, não estou. Aí a criancinha que é menor, que ainda não aprendeu a mentir, pega o telefone e diz, papai mandou dizer que não está. Aí a criança apanha, porque falou a verdade. E o Evangelho que estava sendo cultuado ali no grupo, reverenciado no grupo, passa a ser algo que é desmentido pelos nossos comportamentos. É muito difícil viver aquilo que se aprende no cérebro. A mente se encharca de ensinamentos, mas até que chegue nas mãos da ação, demora um tempo imenso. Para descer para o coração, parece que é uma trajetória muito longa. E é difícil poder descer para o coração. Depois que desce, vai ter que ir para a ação. E para ir para a ação é outro tempo demasiadamente demorado. Jesus tinha a coerência daquele que fala e faz, ou daquilo que faz e depois fala do que fez. Essa coerência de mapa e território era tão aderente que fez de Jesus o homem mais singular da Terra, o homem mais indimensional, mais inteiro, mais íntegro. A inteireza está na coerência entre falar, pensar e agir. Essa trindade bem arrumada, bem sincronizada, tinha em Jesus o seu grau máximo, que nós, até hoje, não temos condições de apreender a sua beleza, esse sinergismo que Jesus trazia ao seu tempo. O monte, portanto, é a experiência do viver. Muitos escolhem serem cristãos, mas não conseguem fazer do monte, não conseguem fazer da fala e da ação aquilo que Jesus fez e recebe dos outros. Ao contrário do fariseu, a pessoa diz, mas fulano é espírita, mas puxa, ele é um espírito assim, meio assim, chué, né? Por quê? Porque ele fala e não faz. Mas fulano, que é espírita, aí a pessoa mostra a nossa contradição. Não nos encrenquemos tanto com isso, mas façamos uma análise de consciência para avaliar o quanto nós estamos atualizando os ensinos de Jesus na nossa vida.
se nós não temos a nossa congruência, é necessário avaliarmos se nós estamos nos acomodando na incongruência. Estamos como discípulos, como cristãos, não como cristos, mas cristãos que caminham na direção do Cristo, vivendo a subida do monte. Porque para além do monte, com 33 anos, ele morreu numa cruz, que aliás, grande parte da cristandade foca-se na cruz, como sendo a cruz o elemento mais importante do cristianismo, do Cristo para as pessoas. Foca-se no Cristo que está esculpido no peito, na forma de uma arte colocada no crucifixo. Foca-se num Cristo que é o Salvador da humanidade, e as pessoas se acomodam e transferem para o Salvador para que ele nos retire as responsabilidades do agora. Focam-se num Cristo sangrento. Quanto mais sangrento é o filme, mais as pessoas ficam impressionadas como Jesus foi grande. Como se morrer sangrando significasse alguma coisa diferente. Porque morrer é tão fácil. Morrer é muito fácil, difícil é viver. Às vezes, a morte significa a negação ao viver, tanto que o suicídio representa exatamente essa negação da possibilidade de subir ao monte. A cruz, para muitos cristãos, como sinônimo de mortificação, é o seu ponto de apoio. E fazem do Jesus crucificado a sua história de culto à dor e ao sofrimento. O Espiritismo, ele não combina com essa visão. Nós não nos ajustamos com essa visão de maximização da dor. A vida já não nos economiza sofrimento. Nada de posturas sadomasoquistas. O Cristo que nos chama a atenção não é aquele que está fixado na cruz. O Cristo que nos embevece, que nos clareia os caminhos, não é aquele que simplesmente foi colocado a exemplo do recenseamento, que foi colocado num canto e ali ficou pontualmente e sendo esquecido o que veio depois dele. Um Cristo que nos inclui e que nos entretece para avaliarmos o nosso projeto de vida, é aquele que tem uma estética, que parte da anunciação, que tem uma boa inicialização e que sobe o monte no processo da vivência, para além do monte coroar o seu ato de viver num processo de imolação pelo devotamento, pela renúncia e pelo sacrifício, mas que vai para além da cruz na ressurreição, documentando que a vida está além do corpo e da ressurreição ascende-se sem jamais nos abandonar. Estarei convosco até o fim dos séculos do mundo. Essa estética, que inclui uma ética, que faz no Espiritismo cultuar o Cristo não crucificado, que faz nos valorizar desde o momento da entrada no corpo, do supremo ato de humildade, até a finalização dele, quando este homem, sofrendo a suprema ingratidão da humanidade, diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Até na hora de morrer ele ama. E ele ama abundantemente, amando os inimigos, que é uma fala que não constava na sua tradição. E ele, depois que ressurgiu em corpo, espiritual materializado, ele ressurge para aqueles mesmos para quem ele pediu perdão, para dizer de que ele não estava delirante, ele não era um moribundo que estava no processo alucinatório. Ele volta matando a morte, falando de que a vida é eternal e não terrenal, e vem ao encontro daqueles mesmos que o abandonaram, negaram, traíram e desertaram. Esse Jesus indimensional, esse grandioso, que deve merecer das nossas vidas essa pequena reflexão do planejamento quando nascemos e do monte que temos que subir. A caminhada das bem-aventuranças, que introduz o sermão da montanha, fala do projeto para esta encarnação, do desenvolvimento das virtudes que nos falecem. Desde o início, bem-aventurados os pobres de espírito, falando da humildade, e depois todas as outras virtudes, o sofrimento, aqueles que choram. Se não choramos, somos um psicopata.
Porque choramos porque dói no outro. E quem não chora, não faz a catarse, não se libera. Chorar é uma bem-aventurança. Quando o choro parte do coração de dentro para fora, limpando a alma. Bem-aventurados os que choram. Mas também aqueles que têm fome e sede de justiça, os brandos, os misericordiosos, os limpos de coração, os perseguidos, aqueles que são caluniados em nome dele, bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Nesse cortejo de virtudes, enumerado mais ou menos em 9 bem-aventuranças, que significa marchemos, caminhemos, nós somos chamados a fazer a nossa trajetória reencarnatória depois do nascimento, seguindo na direção até aonde o Pai consignou para a nossa desencarnação. E muitos de nós, quando encontramos o Espiritismo aos 50 anos, por exemplo, dizemos assim, já passou do tempo. Poxa, ele revolucionou só em 3 anos, ele só foi a 33 anos. Com 50 foi que Allan Kardec surgiu. Até então havia um rival. É com 50 anos que surge mais ou menos Allan Kardec, que vai codificar a doutrina que traz Jesus de volta. Não negligenciemos o tempo. Nunca digamos, é cedo demais porque sou jovem, e neguemos subir no monte. Tampouco somos decrépitos demais, deixa o monte para a próxima encadernação. Subamos o monte. Pode ser que seja a nossa última etapa de existência, que represente um lustro, ou um ano, ou um mês, mas o que nós seremos capazes de fazer em um mês, se não fazemos, deixamos pendente às vezes para uma ou mais vidas. Fazer a trajetória de subir o monte para, em chegando nele, celebrarmos a desencarnação, não a morte, porque a morte não existe, a desencarnação, que a nós outros às vezes nos parece aterroradora em função do nosso instinto de conservação ou de algum trauma que nos gera uma fobia. Desencarnar é apenas desvestir-se do corpo. Trabalhando com regressão de memória, o que mais dói é antes de desencarnar, porque depois que sai do corpo, você está ali. Qual borboleta que sai do casulo? Ele que levou a subida do monte razoavelmente. Viver é mais desafiante. Estar no corpo e poder enfrentar a desencarnação sem abreviá-la pela eutanásia é desafiante. Sem aceitar o suicídio assistido e sem pedi-lo, isso é desafiante. E até o fim, para depois celebrar a vitória, saindo do corpo e vencendo a morte, como ele assim fez. A estética da vida de Jesus convida-nos a poder fazer uma avaliação da nossa existência e trazer a essência para que a nossa vida ganhe em beleza, em encanto, tomando como referência. Porque depois da cruz vem a ressurreição, a comunicabilidade. E após a nossa viagem para o mundo espiritual, a comunicabilidade nos acena com o ensejo da avaliação. A ressurreição, depois da anunciação do planejamento da vida física, ela embute uma avaliação no final da existência. Olhamos para trás e vamos avaliando o que fizemos com o corpo, com a família, com a instituição onde estávamos militando, com a nossa crença, com a nossa profissão. Fazemos uma avaliação com vistas a uma nova preparação e um novo mergulho corpóreo, uma nova encarnação. Esse ir e vir, nascer, morrer, renascer, ainda progredir sempre, esta síntese da filosofia espírita posta no túmulo de Allan Kardec em Paris, ela diz-nos, portanto, desse caminho que vamos fazendo tomando Jesus como o nosso referencial, valorizando o nascimento e a possibilidade de sairmos dos corpos honrando, mas sobretudo subindo o monte, vivenciando a virtude que falta nas nossas almas, que carece de ampliação, que precisa de superação. Às vezes é o perdão,
Às vezes é limpar o coração de imperfeições que nos impedem de conectarmos com a transcendência. Às vezes é podermos colocar para fora toda a nossa agressividade e beligerância, sendo pacífico, manso, e assim poder desenvolver a docilidade que carece em nossa alma. E para isso, Ele coloca no nosso lar aqueles que são os artífices, que deverão nos ajudar a moldar a estrutura da pacificação em nós mesmos. E nesse trato de convivência, se sabemos aproveitar, vamos subir no monte, na direção da celebração final, no altiplano, quando lá chegaremos. Se estamos subindo no monte. E nessa convivência, nós vamos desenvolvendo virtudes que a gente nem lograva experimentar, avaliar. E quando olhamos para um lar que a gente achava que não era o lar que deveríamos ter nascido, porque deveríamos ter uma outra esposa, outros filhos, nós nos surpreendemos quando damos conta que está tudo certo. O que não está certo é a nossa rejeição, é a nossa revolta. Eu vi isso experimentando no meu lar. Foi esse pai que eu falei para vocês no início, que tinha aquela deficiência congênita. Lá pelas tantas, em razão da nossa relação ser uma relação muito difícil, resultado de experiências anteriores, eu pus a mão nos ombros dele e disse: "Ei, velho, quem diria, nós amigos, hein?" Era a idade que tinha chegado, a maturidade em mim, e o espiritismo tinha que fazer o que precisava ser feito dentro de mim. Ou seja, uma mudança mínima para gerar um filho mais grato, que pudesse olhar para o pai tendo uns bons olhos. E não apenas olhar a mãe, que era e é um espírito superior, mas o meu pai, que era um pé de chinelo, como a gente costumava dizer, olhar para ele com bons olhos, ter as mãos nos ombros e dizer: velho, quem diria, né? Nós amigos. Ele me olhou e disse: nós não éramos amigos? Quer dizer, eu é que apanhava, né? Não era ele que apanhava, era ele que dava. Então ele não sabia que ele era meu inimigo, era só eu que sabia que ele era meu inimigo. Então era só eu que era inimigo dele. Aí eu ri, velho, você nem se dá conta, né? Não importa quem era que viu, de que modo fosse, nós hoje somos amigos. E ele ficou. No entanto, ele fora apenas de toque do desenvolvimento da família, porque todos os filhos, sem exceção, tiveram que se trabalhar as encrencas, porque ele trazia uma doença psiquiátrica grave. E essa doença psiquiátrica fazia com que ele polarizasse a sua atenção afetiva para um filho, especialmente um filho, que era o filho preferido e predileto, que nós, coloquialmente, nos habituamos a dizer o filho de ouro, e nós éramos o filho de latão. Esse filho de ouro veio antes de mim, chama-se Eduardo. Era o terceiro de uma prole de 8, eu era o quarto, bem no sanduíche. Eu olhava ele atendendo o Eduardo, aí aumentava mais a minha raiva do velho Abel, meu pai. Porque ele tratava discrepantemente. Vocês estavam na rua jogando bola, ele chegava e chamava a minha atenção, ameaçando-me de dar umas peias. E eu ia com o Eduardo: o que ele te disse? Ele não disse nada. O Eduardo tinha todas as benesses, todas as indulgências, e o peso da lei caía para qualquer um, menos para o Eduardo. Aos poucos eu fui estudando o espiritismo, fui vendo que aquele monte eu precisava subir. Eu não precisava me comparar com o Eduardo.